Bom, irmãos, eu não sei quantos daqui já, em algum momento da vida, pararam para ler o livro do profeta Abacuque. Não é lá também um livro que se diga, acordei hoje, estou num dia um pouco mais curioso, vamos ver o que o profeta Abacuque escreveu. Mas essa série, irmãos, é uma série muito interessante, porque ela nos apresenta em simplesmente 3 capítulos, no caso do texto, 4 episódios dessa série, características sobre esse Deus no que diz respeito ao relacionamento dele com o seu povo, que às vezes a gente acaba por esquecer ou a gente acaba por talvez não dar a devida importância. No contexto que a gente tem aqui, no primeiro capítulo, a gente vê Abacuque fazendo uma queixa para Deus por conta da injustiça que estava acontecendo no meio do seu povo. E aí ele clama a Deus por uma intervenção. Então Deus vai lá e dá a primeira resposta para Abacuque e diz para ele assim, Abacuque, a justiça virá e eu vou usar o povo caldeu como instrumento. Aí Abacuque pega e fala, mas espera aí, os babilônicos, o Senhor vai usar um povo mais sujo para trazer justiça para o seu povo? E aí então nesse capítulo 2, a partir do versículo 2, Deus ele dá uma nova resposta para a queixa de Abacuque. E isso já tira, talvez quebra alguns dilemas nossos a respeito também do que diz a queixas. Por quê? É muito comum, ou digamos que é muito mais fácil nós associarmos a palavra queixa a algum tipo de murmúrio, a uma reclamação um pouco mais contundente que envolva algum tipo de sentimento de amargura. Só que aqui é interessante observar que Deus em nenhum momento ele aponta nada disso para as queixas de Abacuque. Deus ele responde as 2 queixas ali com graça, com amor. Então, a primeira coisa que a gente já consegue ver nessas 2 respostas de Deus é que não confundamos uma queixa sincera e humilde diante de Deus, frente a coisas que nós não entendemos e possivelmente nunca vamos entender, com uma queixa amargurada, uma queixa inflamada, uma queixa invejosa, que essa sim é pecaminosa. E a gente consegue aprender muito só com esse termo, porque a gente tem essa dificuldade de se relacionar com Deus na medida de como que nós vamos nos achegar a Ele. E Abacuque nos ensina um pouco sobre isso, e Deus o responde. Feito isso, no começo do capítulo 2, então, Deus vai responder, começa a resposta a Abacuque, e ele fala primeiro para Abacuque assim, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, Deus ele olha ali para Abacuque, ele vê o coração sincero de Abacuque e ele fala assim, Abacuque, sabe aquele termo que a gente fala? Anota o que eu estou te falando, escreve o que eu vou dizer, mas escreve de um jeito que se qualquer pessoa que passar correndo consiga enxergar aquilo que vai estar escrito. E aí no versículo 3, ele começa dizendo assim, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aqui, irmãos, para tentar dar uma elucidada, eu não sei quantos irmãos também compartilham disso, mas eu lembro que quando eu era bem pequenininho assim, e eu gostava bastante de aos finais de culto correr pela igreja, fazendo bagunça e gritando sem parar, a minha mãe, em determinado momento que me via no meio todas aquelas crianças, ela simplesmente focava o olhar nos meus olhos e dizia para mim, em casa a gente conversa. Irmãos, ali naquele momento, eu não sabia quando que chegaria essa hora de chegar em casa para a gente conversar,
Se chegava em casa, não sabia em que momento que a gente ia conversar, mas uma coisa eu tinha certeza: antes de dormir, aquela conversa aconteceria. Então você imagina aqui, Deus falando para Abacuque: mesmo que pareça demorar, espere. Porque ainda que pareça demorar, vai vir. A justiça virá. E nesse sentido, ele está querendo dizer para Abacuque assim: espalhe a mensagem. Não apenas uma mensagem para amaciar o sofrimento desse povo, depois de eu dizer que esse povo vai ter a justiça do céu sobre esse povo, usando os caldeus como instrumento, mas de uma forma que possa trazer consolo para esse povo, de uma certeza da qual nós esperamos. E ele diz para fazer isso e anotar sobre tábuas, dizendo exatamente, falando para Abacuque: olha, Abacuque, pode escrever o que eu estou falando, porque o que eu vou dizer a partir de agora vai acontecer. E quando ele fala, né, no tempo determinado, a resposta que conforta o coração do crente, ela é o que o assegura de que Deus, ele não está inerte. Ainda que não assegure exatamente o tempo em que as coisas vão acontecer. Aqui, para os irmãos entenderem, a gente está falando de um domínio babilônico que durou por cerca de 70 anos. A profecia sobre a queda desse povo chega anos antes de sequer esse povo ter a sua supremacia ali e o domínio sobre Israel. E 70 anos depois eles vão ser derrotados pelos persas, e a justiça proclamada aqui através dessa profecia acontece. Agora você pensa comigo, Deus chega para Abacuque e fala assim: olha, a justiça vai chegar, o que está guardado para esse povo vai chegar. Aí Abacuque pode dizer: tá bom, mas quando? Amanhã? Mais tarde? Daqui uma semana? 2? No tempo determinado. Isso pesa, porque o desafio da espera é um desafio que nós enfrentamos como cristão todos os dias das nossas vidas, em várias esferas das nossas vidas. E no versículo 4, na parte B, quando ele vai falar sobre essa questão da espera e do porquê disso, ele diz assim: o justo viverá pela sua fé. Se os irmãos lembrarem, no mês passado, no mês da reforma, a gente estudou o capítulo 1 de Romanos, e ali tem essa mesma frase, nessa icônica, de que o justo viverá pela sua fé. E não é à toa, de fato, esse texto de Abacuque também foi um dos textos ali que serviu ali de um certo, deu um molho para que o Lutero pudesse olhar para a doutrina da justificação com outros olhos. E não está aqui por engano ou por coincidência. De fato, aqui está dizendo: quem que é o justo? Quem que é o justo? Se ali no domingo passado a gente acabou por perceber, né, aquela questão de Abacuque indignado, porque como é que pode um povo mais ímpio do que nós trazer justiça sobre nós? Aqui o que ele está querendo dizer sobre esse justo não é o justo que ele é alguém bom ou simplesmente alguém limpo ou sem culpa nenhuma por si mesmo, mas aquele que ele é declarado justo diante de Deus. Ele se mantém fiel e perseverante. Não se trata de um esquecimento, ou seja, tipo assim, ele espera no sentido de tipo assim, espera, deixa rolar. Finge que não está acontecendo nada. Finge que não tem nada se passando. Vive a sua vida como se não tivesse mudado nada. Essa espera aqui se trata de uma espera paciente. Se trata de uma espera que ela só pode ser sustentada por fé. Não tem como sustentar de outra forma. Em tempos de injustiça, nós devemos permanecer sustentados pela fé. Versículo 5
ele vai começar já a dar uma introdução sobre os cantos, né, de juízo sobre os caldeus, ou os 5 ais sobre os caldeus. E ele diz assim: assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Assim como o vinho é enganoso, ele vai delinear a figura do soberbo como aquela pessoa ou aquele povo que está tão embriagado de si mesmo que até perde a percepção de realidade. Sabe, quando a gente vê aquelas pessoas que elas são tão autocentradas, elas são tão egoístas, elas parece que vivem rodeadas de espelho a ponto de que parece que elas estão vivendo numa bolha, perdem a própria noção de realidade. Aqui ele está dizendo sobre o soberbo: o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Nunca se farta, porque esse tipo de poder, esse tipo de domínio, esse tipo de comportamento é um comportamento autodestrutivo. E Deus está falando aqui justamente, esse povo, o poder desse povo, a supremacia desse povo, tem data de validade. E aí então ele começa aqui os 5 ais, introduzindo isso para dizer que não há poder humano que prevaleça eternamente, porque Deus ele não abre espaço para concorrência. E ainda que demore, ainda que você não veja, ainda que os seus filhos não vejam, ainda que os seus netos não vejam, a palavra de Deus está nos dizendo que virá a justiça dos céus, virá refrigério para a nossa alma. E aí eu particularmente até fico um pouco ainda sem entender exatamente que justiça é essa que está sendo falada aqui nesse texto. A partir do versículo 6. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores, e não despertarão aqueles que farão você temer? Você lhes servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Primeiro bloco aqui, Deus está falando do juízo contra a violência. Se o soberbo ele constrói a sua prosperidade com injustiça, Deus ele desconstrói com o seu juízo. No versículo 8 ele fala de uma espécie de uma violência sistemática, né? Ele fala sobre derramar o sangue, a violência contra a terra, contra a cidade, contra os seus moradores. Ou seja, Deus aqui está querendo dizer que ele vai acabar com a injustiça em todas as esferas da realidade. Não vai ter nenhum pontinho sequer que não vai ser tratado por Deus no fim dos tempos. Não há nenhuma injustiça que não é vista por Deus. Os versículos 9 ao versículo 11 vai dizer: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Aqui nesses versículos a gente consegue ver o juízo contra a ganância. Ele começa falando da obtenção do lucro, de lucro como o fruto de injustiça e de deslealdade, e ele fala até mesmo do comportamento desses povos, desse povo, né, quando ele diz que
vai buscar colocar esses bens mal adquiridos no seu ninho num lugar bem alto para se livrar das garras do mal. Ou seja, o fato de, além de adquirir os frutos, os lucros de maneira desleal e de maneira desonesta, com o coração ganancioso, ainda vai colocar lá num ninho bem alto, como, né, as águias ali para proteger, como se em algum momento que o perigo sobrevier, essas pessoas vão estar protegidas. Então, Deus aqui está dizendo que aquilo que esse povo está achando que é segurança para eles, e aquilo que eles estão achando que eles estão construindo uma fortaleza que te dê algum tipo de proteção, é algo completamente ilusório. Eles estão tão ensimesmados que chegam a pensar que eles podem até controlar o mal que os sobrevirá. E Deus aqui está dizendo, quando ele fala que as pedras das paredes clamarão contra você, está falando basicamente que tudo que esse povo construiu, tudo que eles estão levantando, aquilo que eles veem como sendo a sua fortaleza, o fruto da sua ganância, essas próprias coisas vão testemunhar contra eles. Vão testemunhar contra os que praticam a injustiça. Nos versículos 12 ao 14, temos o terceiro ai, que vai dizer: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui a gente consegue ver o juízo contra a crueldade institucional, vamos dizer assim, né? Aquele que edifica a cidade com sangue, aquele que tem a expansão às custas da dignidade humana, se fundamenta na iniquidade, ou seja, estabelece uma ordem humana sem Deus, torce a ética, aplica perversões morais, distorce a moral. Ele está dizendo que esse povo que usa do seu poder institucional e do seu império como maneira de governo para praticar esse tipo de crueldade, vai cair. Deus ele permite que se ergam impérios perversos, mas que no fim virarão cinzas. E aí no versículo 14, quando ele diz a terra se encherá, está dizendo que no fim não são os poderosos, não são os políticos, não são os donos desse mundo que estão escrevendo a história, mas é o próprio Deus. Versículos 15 ao versículo 17. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Aqui a gente vê o juízo contra o abuso. Ele diz que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor. Sinal de abuso, de humilhação. Aqui ele está querendo dizer sobre aquele povo de que a Babilônia, ela faz o que quer com aqueles a quem ela domina. Versículo 16, quando vai dizer, beba você também, Deus está dizendo que ele vai dar ao opressor exatamente o cálice que ele serviu. Aquele que expôs os outros será exposto. E ele apresenta aqui uma espécie de uma sequência de violência que mostra a violência que vai por além da vida humana, né? Fala sobre a destruição dos animais, a vida não humana. Ele repete as dimensões da violência, mostrando a sua totalidade. De novo, Deus dizendo que nada disso ficará impune. Nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de humilhação, nenhum tipo de exposição de indignidade desse jeito, nada disso vai ficar impune. E nos versículos 18 ao versículo 20, nós temos o último,
ai de Deus, que vai dizer assim: para que serve o ídolo, visto que o artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra levante-se, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas do seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui a gente vê o juízo contra a idolatria. Deus está falando sobre a idolatria no sentido de uma invenção humana, uma mentira. E aqui a gente não precisa ficar preso simplesmente em imagens, a gente não precisa ficar preso simplesmente à figura de outros deuses daquela época, porque aqui o problema não é nem em si o objeto, o problema é a confiança nesse objeto. Ele diz aqui, diz a madeira acorde, ou seja, apresenta um sarcasmo sobre uma coisa absurda, como dizer para um pedaço de madeira acordar, ou então falar para uma pedra levantar. O Senhor, Ele está apontando aqui, dizendo que todo tipo de idolatria será destruída, não será tolerada. O Senhor está no seu santo templo. Ou seja, no versículo 20, depois de dizer tudo isso, ele diz: Deus não sumiu, Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa e nunca vai ser pego de surpresa. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui a resposta reverente ao Todo-Poderoso depois de tudo isso é simplesmente o silêncio. Toda essa profecia que apresenta juízo contra a violência, juízo contra a ganância, juízo contra a crueldade institucional, juízo contra todo tipo de abuso, juízo contra todo tipo de idolatria, tudo isso que serve como uma maneira de assombro para o ímpio, também serve de exortação para aquele justo que viverá pela fé. Serve de exortação para o justo que espera. Porque aqui a gente não está falando de uma espera que também seja uma espera de reclamação, uma espera de murmúrio, mas uma espera de um silêncio que não é um silêncio passivo, mas é um silêncio de confiança, que Deus ele é quem está dirigindo a história do começo ao final. E meus irmãos, a justiça contra a Babilônia chegou, como eu falei, e eles foram derrotados pelos persas, resultando na libertação dos judeus que puderam regressar para Jerusalém e reconstruir o templo. Deus ele cumpriu então aqui a profecia dada a Abacuque numa esfera, mas isso ainda é só o vislumbre da justiça de Deus que virá no fim dos tempos contra todo o mal deste mundo. Agora, irmãos, qual que então é a boa notícia? Qual então que é a melhor notícia dessa história toda, depois de tanta palavra de juízo, depois de tanto assombro para o que vai acontecer e como Deus vai tratar todo o mal? Irmãos, a boa notícia é que por causa de Cristo, nós não somos mais alvo da ira de Deus. Por causa de Cristo, nós podemos ler lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1, quando Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da graça, nós não vivemos mais sob o medo da condenação. Por causa da graça, nós não vivemos mais com medo por conta da injustiça. Por causa da graça, nós não vivemos mais com medo por conta da crueldade, por conta dos abusos, por conta da ganância humana. Por causa da graça, nós temos esperança em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Não se trata, irmãos, como eu falei, não se trata de uma espera passiva, mas uma espera que move o nosso coração em obediência à palavra de Deus. Não com murmuração,
mas com um coração grato. Não com amargura, mas com alegria. Não com desespero, mas com uma paz que excede todo entendimento. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E também em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, nós temos a certeza, como Paulo diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, como é bom a gente poder olhar para esse texto aqui, ver tudo isso que está acontecendo, toda essa palavra de Deus para Abacuque, e nós termos tanta confiança de que esse Deus vai trazer justiça, vai acabar com o mal, vai acabar com a tristeza, vai acabar com a doença, vai acabar com tudo aquilo que o pecado deixou. E é muito mais bonito ainda e muito mais gracioso poder olhar e ver que por causa de Jesus, nós agora somos filhos dele. O grande amor de Jesus, ele não é simplesmente ou somente manifesto quando a gente recebe o que a gente quer e quando a gente quer, mas é na certeza de que ainda que as coisas não estejam bem, nós temos segurança de que ele está conosco todos os dias. Ainda que nos nossos dias nós estejamos passando por situações de violência, ainda que nos nossos dias nós estejamos passando por algum tipo de crueldade, por algum tipo de injustiça, por algum tipo de humilhação, ainda que nos nossos dias estejamos sendo acometidos por alguma doença ou por alguma dificuldade também financeira, ainda que a nossa vida pareça estar sombria, nós temos a certeza pela palavra de Deus que ele está conosco. O justo viverá pela sua fé. E como a gente cantou, e a gente vai cantar de novo a parte final da música Nunca Me Deixou, ela diz justamente sobre isso. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar me reclinando na minha cama e lamentando pelas coisas que me acometem, eu não vou simplesmente me prostrar frente a esse mundo e aceitar e chorar simplesmente, sem confiança, porque eu sei que esse Deus está comigo. Então, se Ele está comigo, ainda que essas coisas aconteçam, eu o louvarei. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos, ó Pai, ter certeza, Pai, que o Senhor é um Deus justo. Temos certeza, ó Pai, de que tudo está, ó Pai, no seu controle, e nada, Senhor, foge, Senhor, das tuas mãos. Cremos, ó Pai, e temos a certeza e a segurança, ó Pai, de que virá o dia, Senhor, em que o Senhor Jesus Cristo voltará, Pai, com todo o poder e glória, Pai, e trará justiça, Senhor. E quão bonito, Senhor, é poder, Senhor, imaginar, ó Pai, que por causa de Jesus, nós estaremos, ó Pai, com Ele, e viveremos, ó Pai, com Ele para sempre. Que essa, Pai, mensagem, Senhor, conforte os nossos corações, Pai, console os nossos corações, mas também, Senhor, sirva de exortação, ó Pai, para que em tempos que estejam um pouco mais fechados, ó Pai, e a gente até que pareça não ver, Senhor, algum tipo de solução, ou pareça perder a esperança, que possamos, ó Pai, manter a nossa fé em Ti, Pai, e confiar que o Senhor não nos deixará jamais. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.